estou aqui no quadro Meu Médico, Meu Amigo. Hoje trazendo um assunto de tamanha importância para todos nós. Quem nunca ouviu falar sobre a depressão? Um mal que atinge milhões de brasileiros e de pessoas espalhadas por todo o mundo. E o mais agravante de tudo isso é que essa doença, a depressão, ainda é considerada por muitos apenas como uma bobagem, um passatempo, um mal-estar. Depressão é doença e é sobre isso que vamos falar hoje no programa Meu Médico, Meu Amigo, contando com a participação da doutora Adriana Barros, ela que é psicóloga e que está conosco aqui no programa de hoje. Doutora Adriana, muito bem-vinda ao programa Meu Médico, Meu Amigo. Obrigada, Simone. É um tema muito importante, o tema que você está trazendo. Falar sobre depressão é sempre uma forma de conscientizar a população sobre a seriedade da doença, a necessidade de um tratamento e que existe solução para a depressão. Que coisa boa, saber que existe solução para um problema que atinge milhões e milhões de pessoas e que afetam cada vez mais as famílias. A gente sabe, doutora Adriana, né? Tem muitas pessoas que passam por perdas de parentes, amigos, o desemprego. São mais de 12 milhões de brasileiros que estão sem carteira assinada. E a gente sabe que os problemas no dia a dia afetam de maneira mais significativa cada pessoa. Como a gente pode identificar, dentro de tantos problemas no dia a dia, doutora Adriana, aqueles que podem se tornar, em um futuro bem próximo, uma possível depressão? É muito importante quando você faz essa colocação do contexto versus o homem, não é? É importante começarmos a definir um pouco sobre o que seria a depressão. Muito bem colocado por você, a depressão é uma doença, muitas vezes confundida com tristeza. Não é? A tristeza é algo que faz parte de uma dinâmica onde o ser humano passa por um processo de perda, uma perda de um emprego, a perda de um projeto, a perda de um ente querido, e ele vai vivenciar uma tristeza, a possibilidade dessa tristeza passar para você vivenciar um luto. Isso é natural, isso é saúde. Agora, o processo de depressão é quando o ser humano começa a ter um conjunto de sintomas depressores que vão se repetindo, não é? De maneira constante por pelo menos 2 semanas. Então, quando o ser humano começa a ter pensamentos muito negativos, sentimentos de menos-valia, às vezes se pensa em suicídio, o que é muito grave, alteração de sono, alteração de apetite, irritabilidade, dores de cabeça. Quando esses sintomas em conjunto, eles começam a se repetir, e às vezes as pessoas procuram e não encontram uma causa aparente, a gente já começa a buscar a necessidade de investigar se o diagnóstico é depressão. Quando eu falo de diagnóstico, é muito importante que as pessoas de fato procurem um diagnóstico correto, porque, como você bem colocou na chamada do programa, às vezes uma simples tristeza é confundida com depressão. E em outros momentos a depressão ela não é, Simone, validada. As pessoas às vezes acreditam que aquilo é uma bobagem, que aquilo é besteira, que vai passar. Eu costumo falar que quando a gente encontra uma pessoa que está com o braço quebrado, uma doença física aparente, a gente consegue até empatizar com aquela dor. Mas a depressão é algo do endógeno, a gente não vê. E como a gente não está vendo, às vezes é difícil validar, reconhecer que o outro está em um sofrimento profundo. Existe sim tratamento, existem diversas medicações para a depressão. É muito importante que se procure um especialista. O melhor médico a tratar da depressão é o psiquiatra, e há uma necessidade de fazer um trabalho em conjunto entre o psiquiatra e a psicoterapia, onde a psicoterapia vai ajudar na reestruturação cognitiva do ser humano. Exatamente esses pensamentos mórbidos, esses pensamentos negativos que estão vindo por algum contexto, eles vão se reajustar no processo de vida da pessoa. E aí existe a depressão endógena e a depressão exógena, a depressão reativa. A depressão endógena é aquela onde você traz mais o processo do teu orgânico mesmo. A depressão em si é onde os neurotransmissores eles vão estar desalinhados. E a questão dos hormônios necessários para me manter em equilíbrio, eles vão estar alterados. A medicação vem como coloca isso em equilíbrio. E aí precisa de um tratamento correto, bem diagnosticado, onde as pessoas
passem pelo menos um tempo fazendo uso desse processo medicamentoso. Outra dúvida que surge muito forte, doutora Adriana, é que muitas pessoas acham que por estarem tristes, né, um pouco melancólicas, estão com depressão. Essa relação de tristeza necessariamente vai culminar numa depressão? É importante que o ser humano compreenda que a tristeza faz parte da vida, da dinâmica humana. Então, muitas vezes a pessoa está triste apenas por estar triste. E é necessário que ela vivencie essa tristeza. E isso não vai caracterizar a depressão. Agora, uma pessoa que está triste por muito tempo, você não encontra uma saída, não tem mais motivação nas suas atividades, então a gente começa a desconfiar dessa tristeza. A tristeza é para ser observada, mas não para ser confundida. Toda tristeza não é depressão. Agora, pessoas que estão com depressão, elas também ficam tristes. E a gente tem, nesse mundo tão globalizado de redes sociais, onde a vida é perfeita, onde tudo gira em torno da perfeição, estar triste, não estar bem, já é catalogado, tem alguma coisa errada e já está associando a algo errado. É normal estar triste, é normal ter tristeza, é normal, ter dias assim nublados, dias que o sol não vai aparecer, porque faz parte do ciclo da vida, doutora Adriana? Faz parte do ciclo da vida, principalmente quando a pessoa se depara com alguma sensação de perda, com algo que ela se sentiu frustrada por ter investido tanta expectativa, por ter desenvolvido uma ansiedade naquele projeto, naquele processo, e não ter acontecido. É possível ela ficar triste, é natural, quando você perde alguém, vivenciar essa tristeza, vivenciar esse luto. A gente até fala que isso é um processo saudável da dinâmica humana. O que acontece é quando essa tristeza vai se repetindo junto com outros sintomas depressores por mais de 2 semanas, é que a gente começa a querer investigar o diagnóstico de depressão. Gente, e em paralelo, à questão da depressão, também da tristeza, tem também a questão de ansiedade. E é sobre isso que a gente vai tratar no próximo bloco. Vamos saber a relação de ansiedade com a depressão e o que fazer para poder tornar os nossos dias mais tranquilos e principalmente com qualidade de vida. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Viver em segurança é fundamental. A tranquilidade da sua família, a guarda do seu patrimônio devem ser entregues a uma empresa de confiança e qualidade de serviços comprovada. Há mais de 10 anos no mercado, a TKS cresce a cada dia graças à qualidade de seus serviços em segurança pessoal, privada, patrimonial e escolta armada. Faça como as maiores empresas do estado. Ligue agora e conheça a qualidade dos serviços da TKS. TKS Segurança Privada. A segurança que sua família e seu patrimônio merecem. Estamos de volta aqui no Meu Médico, Meu Amigo, hoje tratando de um assunto de saúde, sobre a depressão. No bloco anterior, falamos sobre as possíveis causas da depressão. E agora vamos falar também de um dos sintomas que podem ocasionar uma depressão, que é a ansiedade. Doutora Adriana Barros, nos ajude a entender, nos dias de hoje, no corre-corre que todos nós temos, seja donas de casa, seja pais de família, olha, em qualquer situação, todo mundo vive aí acelerado. É a famosa ansiedade. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente um pouco do que é essa ansiedade e, por favor, nos ajude a ter uma qualidade de vida melhor dentro das 24 horas. Eu gosto muito desse tema, Simone, ansiedade. Por quê? O mundo está ansioso. Agora, existe uma grande diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Olha só. A ansiedade é esse dia a dia mesmo, esse corre-corre, a gente tem que dar conta de tantas coisas no universo de 24 horas e ser feliz se exige, o mundo exige uma felicidade, um bem-estar, cada vez mais vida saudável, isso é muito bacana. E a gente tem muitas formas de lidar com essa ansiedade. E isso é a ansiedade natural da vida, a ansiedade até nos promove, nos mantermos organizados, nos motiva a ficar em dia com a necessidade dessa nossa vida holística.
Agora existe o transtorno de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade é quando a ansiedade ela passa a ser algo que nos adoece, que realmente vai nos direcionar para um processo mais patológico. Existe transtorno de ansiedade generalizada, quando a ansiedade, a preocupação é tão grande, a ansiedade é tão geral, que o ser humano ele não consegue realmente sair dessa dinâmica sem um tratamento. É quando existe a necessidade, mais uma vez, da inserção do psiquiatra, fazendo uso do processo medicamentoso e o trabalho com a psicoterapia, para que a gente, mais uma vez, possa fazer uma reestruturação psíquica, uma reestruturação do nosso pensamento. Porque o ser humano, nessa dinâmica toda, ele passa a ter muitas distorções cognitivas. Ele começa a pensar erroneamente sobre a própria vida. Ele começa a se perceber incapaz, ele se sente limitado, ele começa a perder a sensação de que ele pode, a resolutividade dele na vida, e todo esse pensamento começa a influenciar no emocional. Quando a gente vai para um processo psicoterápico, nós começamos a reestruturar essa cognição. Às vezes a gente vai rearrumar aquilo que apenas desarrumou, para que a gente não vivencie um transtorno. Porque a ansiedade, quando ela vai para transtorno, você pode desenvolver um transtorno obsessivo-compulsivo, você pode desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, você pode desenvolver, como eu já tinha dito, a ansiedade generalizada. E tudo isso causa muito sofrimento para o indivíduo. Você pode desenvolver transtorno de ansiedade, de fobias específicas, são medos de determinados estímulos, medo de elevador, medo de barata, aquele medo que paralisa o ser humano. Você pode desenvolver a síndrome do pânico e ela pode vir com morbidade, com a depressão, sim. Como é que seria isso? Você pode ser um paciente que tem a depressão e que tem um transtorno de ansiedade em paralelo. Tudo começa por essa ansiedade. A ansiedade é quando vai nos sinalizar que as coisas não estão indo muito bem. Sentiu que a preocupação está passando o limite, está beirando a desarrumação, que você está tendo um choro fácil. Procura um médico, procura um psicólogo, bora ajudar nesse diagnóstico específico, para que a gente possa se tratar, para que a gente possa trabalhar. Existem coisas paralelas também que podem ajudar muito, Simone, como exercícios físicos, uma boa alimentação, não é? O trabalho com respiração, uma boa música, trabalhos de higienização da mente e o que é muito importante, um sono higienizado. Quantas pessoas vão dormir e dormem aquele sono superficial e essa privação de sono vai ter uma repercussão no seu dia seguinte. Imagine esse dia seguinte como gotinhas que vão enchendo um copo. E aí tem uma hora que isso transborda, que o ser humano não sabe mais como fazer e vai pedir ajuda. Então é importante que a gente faça tudo para esse copo não encher. Coisas que vão ajudar muito, que são terapeutizantes, não é uma psicoterapia, mas são terapeutizantes. É exatamente esse trabalho corporal, onde a gente precisa sim cuidar do nosso organismo como um todo, cuidar da nossa saúde, mudar esses pensamentos que não estão nos ajudando. E ter um trabalho de respiração e também um trabalho onde você possa escutar uma música, fazer às vezes uma pintura. Tudo isso ajuda o ser humano a estar muito com ele mesmo. Busque um hobby, algo que você gosta. É muito importante a gente estar na vida, eu digo que a gente está na vida para ser feliz. E ser feliz dá trabalho. Não é uma coisa fácil não, né? A gente tem que estar em atividade, temos que estar buscando essa visão holística, esse bem-estar, esse equilíbrio. E é possível mesmo com todo esse processo de crise, de crenças que a gente vivencia, desde que a gente acredite, é possível sim. Olha que bacana, né? Dicas valiosas. Com essa mesma prática, quem nos acompanha agora, fica a pergunta, como eu posso fazer para botar em prática tudo isso? Qualidade de sono melhor, iniciar uma atividade física, organizar. Eu acredito, doutora Adriana, pelo que a senhora falou, que planejamento e organização é a chave de tudo. Eu acho que se a gente colocar lá, papelzinho, né, com a caneta, colocar lá todos os afazeres que tem que fazer de casa e principalmente metas que queira atingir, eu acredito que seja um bom passo. É mais ou menos por aí? Um bom passo e um passo que pode ser feito a qualquer momento. Olha que legal. A gente não tem que seguir um ciclo, não. Primeira coisa é tomar consciência. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu já sei disso e não consigo fazer. Por quê, gente? Porque a tomada de consciência é o primeiro momento. Se eu já sei, eu tenho que agradecer por já saber, por já ter tomado consciência, para começar daí a chegar no processo da atitude. Disciplina é tudo.
Você quer estudar para um concurso? Tenha disciplina. Você quer fazer um trabalho bem feito? Tenha disciplina. Você quer conseguir dar conta da sua casa, do seu trabalho e também de você? A disciplina ela é muito importante. Então, a organização e a meta. E quem começa essa organização e a meta é exatamente essa tomada de consciência. Eu preciso saber onde eu estou, o que é que eu quero alcançar, para a partir daí começar a construir os passos necessários dessa minha busca. Quando eu vou organizando esse conjunto de situações, eu vou caminhando e sempre nesse processo de me observar, de observar a minha cognição, de observar os meus pensamentos e parar para ver, peraí, o que é que eu estou me ajudando? Onde é que eu estou me ajudando? Onde é que eu estou facilitando a minha vida? Onde é que eu estou dificultando a minha vida? Porque a responsabilidade da minha vida é minha. Muitas vezes a gente quer passar a responsabilidade para o outro. Estou triste e culpa o outro. Não, Simone. Enquanto eu disser que a responsabilidade da minha vida está na mão do outro, eu não consigo mudar. Então eu preciso tomar consciência, é o primeiro passo, trazer para mim essa responsabilidade e começar a traçar um conjunto de metas e objetivos. Olha que legal, gente, né? E tudo isso junto ao planejamento e também das mudanças que acontecem na nossa vida. A vida é um ciclo. Éramos crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E quem dera que todos pudessem ter um lindo ciclo, né? Muitas vezes ele é interrompido, seja através de uma fatalidade, da morte física, enfim, cada um com o seu caminho, com as suas histórias de vida. Mas, enquanto se tem vida, tem planejamento e tem sonhos. Como bem sonhar, né? Como bem desenvolver um sonho? Porque a gente passa a vida toda planejando, correndo atrás dos nossos objetivos, conseguimos alguns deles, alguns não ainda, né? Mas eu gostaria que a senhora nos ajudasse agora, doutora Adriana, até pegando o gancho da nossa pauta principal, que é sobre a depressão, como fazer para bem viver a nossa vida e principalmente desenvolver aqueles sonhos, aqueles projetos que temos na nossa vida. Porque existe uma diferença muito grande, gente, entre esse projeto e sonho, né, doutora? Exatamente, Simone. E aí você usou uma expressão interessante, fazer um paralelo a isso com esse nosso tema. E é interessante, às vezes a pessoa que está com depressão, ela se cobra muito. Ela quer ter esse sonho, porque como é que eu chego nesse sonho, nesse objetivo? Eu preciso acreditar. Eu tenho que ir atrás. Só que a pessoa que está com depressão, ela não tem forças para ir adiante. Ela não consegue ir adiante. Daí a necessidade de reconhecermos a doença enquanto doença, porque eu preciso primeiro, enquanto eu estou com depressão, tratar a depressão para poder voltar a fazer meus planejamentos. Quando o ser humano que tem os seus planejamentos, que tem coisas que ele gosta de fazer e não está mais conseguindo fazer, ele precisa ficar atento. Ele precisa tentar compreender o que está acontecendo com ele. E se o assunto for depressão, buscar o tratamento e ele vai começar a se sentir com estabilidade e voltar a sonhar. Primeira coisa do sonho é acreditar no sonho, não desistir desse sonho, mas fazer com que esse sonho se torne realidade. Trazer esse sonho para a realidade e começar a construir metas. As pessoas às vezes falam assim, eu quero tanto uma casa e eu não consigo construir, ou eu quero ir para uma faculdade e eu não tenho meu tempo. Quando você vê, passaram-se 5, 10 anos, que o tempo passa muito rápido e eu não fiz nada. Então, a hora de fazer é sempre agora. Quer seja tratar uma doença para que eu possa continuar a sonhar, ou se eu estiver livre de doença, se eu estiver em equilíbrio, em harmonia com o meu organismo, é começar a fazer com que esse sonho se torne realidade. Gente, rápido intervalo. Na sequência vamos trazer ainda possíveis tratamentos para a depressão, né? E também, fechando aqui com chave de ouro, a doutora Adriana Barros vai trazer para a gente o que fazer para ser feliz. Dizer assim, show depressão, eu tenho que viver, eu tenho os meus dias para viver, e é isso que eu quero trazer para você no próximo bloco. Faça já um curso técnico e garanta sua vaga no mercado de trabalho. Agora no Recife você tem a Escola Técnica Cedtec. Quem já se decidiu partiu na frente. E você vai ficar aí parado? Matrículas abertas cedtec.com.br. Estamos de volta aqui no programa, no quadro Meu Médico, Meu Amigo, hoje falando sobre a depressão
e possíveis sintomas aliados à doença. Falamos no bloco anterior, doutora Adriana, que tem que sim investir nos seus sonhos, nos seus projetos. Tem como mesmo aquelas pessoas que a gente sabe que daquelas pessoas que a gente sabe que precisam mesmo de ajuda médica. A pessoa que está com depressão, a pessoa que apresenta esses sintomas da depressão, doutora Adriana, ela precisa procurar ajuda médica, parentes, amigos, pessoas que vivem próximo dessas pessoas, podem também auxiliar neste momento? Muito. Geralmente quem começa a perceber é quem está perto. Porque quem está sentindo às vezes não percebe. Quem está dentro do processo da depressão não percebe que está mudando. E quem está perto é quem vai sentindo a irritabilidade do outro, às vezes o isolamento do outro, não é? As ideias negativas do outro, os sintomas que o outro vai apresentando nesse processo de estar se repetindo por mais de 2 semanas. É importante, eu gosto muito de falar isso para a família, Simone, que a família não enxergue a depressão como uma bobagem, porque é sim uma doença. Então a família tem que estar atenta, que precisa ajudar, porque para a família realmente não é uma coisa fácil, porque o outro muda, o outro não quer mais sair, o outro não quer mais acompanhar a família começa um processo de cobrança, saia da cama, vamos abrir a janela, isso não trata a depressão, não é? Depressão é doença que precisa de fato de um olhar clínico, não é? De um olhar de um especialista para o tratamento, onde a família pode até ir junto, acompanhar nas consultas médicas, acompanhar o psicólogo, para que também os profissionais possam orientar a família da melhor forma de lidar com o paciente. Porque o paciente pode chegar à tentativa do suicídio e, infelizmente, em alguns momentos, isso vai acontecer. Ele vai conseguir findar com a vida. E como é que fica essa família? Não é? Como é que fica esse processo? Então é importante que a família ela esteja do lado, pegue na mão do paciente com todo carinho e vá buscar tratamento, porque em muitas situações o paciente ele sozinho ele não chega ao tratamento. Necessariamente toda pessoa que comete o suicídio era um quadro depressivo? Pode-se falar isso? Não necessariamente. Inclusive, se a pessoa está no quadro muito grave de depressão, ela não tem forças nem para se matar. Então, ela, quando começa, é exatamente quando começa o processo da medicação fazer efeito, a terapia começa a ajudar, que a família tem que estar mais atenta. Porque é quando a pessoa começa a sair daquele quadro, não é? Toda pessoa que tentou se matar, ela estava com necessariamente depressão? Não. Às vezes uma grande frustração, uma raiva, um projeto que não deu, uma inquietação, uma sensação imediata de desvalia pode levar uma pessoa a uma tentativa, a um erro, não necessariamente uma depressão. Mas, no geral, um paciente com depressão, ele pode chegar nesse processo de começar pelo menos a pensar em ideias suicidas e a gente tem que ter um grande cuidado, tratar com muito carinho e com muita atenção. Com muito carinho, com muito amor, exatamente, né, doutora Adriana? Simone. Pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que não se reconhecem no universo ou não se acham bonitas, pessoas assim também tendem a ter o quadro depressivo, pessoas mais tristes porque já não se valorizam, não há o seu autovalorizamento, né, junto aí a todas as esferas da vida. O que a senhora deixa de mensagem, doutora Adriana, para aquela pessoa que está fora do padrão de beleza que é estipulado pela mídia, ou pessoas que são em situação econômica difícil, né? Muita gente desempregada, pessoas que passam por um processo de luto, a perda de entes queridos, seja por forma natural ou através de forma trágicas, acidentes, enfim. Tantos e tantos momentos de tristeza, tantos e tantos motivos para poder se recolherem e ficar ali no seu mundinho sem ver expectativa, sem ver esperança de uma amanhã melhor. Queria que a senhora deixasse essa mensagem de otimismo, de fé, de esperança, de que dias melhores virão, acima de qualquer coisa. Eu gosto muito dessa palavrinha que você usou, fé, não é? Quando a gente tem fé, a gente acredita no impossível, não é? É possível, gente, sair de um quadro de uma doença. As coisas, a todo instante, a vida é uma roda gigante, ela muda o tempo inteiro. O que eu sou amanhã, o que eu sou hoje, eu posso não ser amanhã. Então, temos que fazer. O primeiro passo é o processo de aceitar. Eu só posso mudar aquilo que eu aceito. Então, eu aceito a minha condição de vida atual, eu aceito que eu perdi o meu emprego, eu estou revoltado ainda.
Eu aceito que eu não estou nos parâmetros que eu considero o meu parâmetro ideal, eu ainda estou presa na raiva, em um sentimento pesado de dor. Quando eu vivencio esse processo de aceitação, isso começa a ser uma pré-condição de mudança. Então eu preciso começar a aceitar para que eu comece a mudar e resgatar, está nas minhas mãos, a possibilidade de fazer diferente. Então eu preciso buscar ajuda. Se eu não estou conseguindo sozinha, é que eu busque ajuda, porque a vida está aí, não é? A vida está acontecendo o tempo inteiro. E eu ficar dentro de um quarto apenas por uma raiva, apenas por uma tristeza, não vai mudar o contexto da minha vida. A vida muda quando a gente olha para ela. Quando a gente encara a vida, quando a gente olha para ela e diz assim, eu não tenho medo de você, não é? Você é importante, eu quero crescer junto com você. Quando a gente começa a se valorizar, você também falou uma palavra importantíssima, autoestima. A autoestima está muito relacionada à sensação de ser capaz. Quando eu reconheço em mim a capacidade, eu desenvolvo algo fundamental, autoconfiança. Quanto mais eu confio no meu potencial, mais eu chego nos meus objetivos. Felicidade não é um ponto que eu vou encontrar e vou colocar embaixo do meu braço e vou levar e guardar dentro do meu quarto. Felicidade é um processo contínuo de vida. Então, ser feliz é estar em dia com os meus objetivos. Qual é o meu objetivo hoje? É ler um livro? Consegui ler um livro, estou feliz. Qual é o meu objetivo hoje? É tratar bem uma pessoa? Tratei bem uma pessoa? Estou feliz. Toda conquista de um objetivo traz essa sensação boa de felicidade. E a fé, juntamente com a solidariedade, ajudar alguém que está perto da gente, é sempre um grande presente de Deus. Coisa boa, né? Fé, esperança e amor. Essa frase que eu trago... Essa tríade, né? Essa tríade que a gente traz, que eu trago como minha meta de vida. Apenas como prestação de serviço, o Sistema Único de Saúde fornece atendimento psíquico através da rede pública. É necessário, então, que você procure um posto de saúde mais próximo de sua casa e, a partir de então, ser encaminhado para o especialista. Boa sorte e tenha fé que você vai conseguir superar. Já agradecendo demais a doutora Adriana Barros por essa participação, por essa partilha aqui no Meu Médico, Meu Amigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Simone. Você pode encontrar a doutora Adriana Barros através da página dela no Facebook, facebook.com/Adriana Barros. E lá você também pode me encontrar, facebook.com/Simone Oliveira. Até um próximo programa. Tchau, tchau.